Pessoal, página 104, exercício de número 2. Olha aqui. Ok? O exercício diz o seguinte: um átomo de halogênio tem 7 elétrons na camada de valência. Está localizado no terceiro nível eletrônico. Consulte a tabela periódica e indique o seu símbolo. Vamos trabalhar com o que a questão está fornecendo para a gente. A questão está dizendo que ele tem 7 elétrons na camada de valência e ele vai até a camada 3, o nível 3. Então, ele passou pelo primeiro nível, que é a camada K, que tem 2 elétrons, e ele tem a camada L, que comporta até 8 elétrons. E o terceiro nível é a camada M. E ele falou que nessa camada M ele tem 7 elétrons. Então, vamos somar esses elétrons? Então, 7 com mais 8 vai dar 15. 15 com mais 2 vai dar 17 elétrons. E E não é igual a P e P não é igual a Z, então se E vale 17, o Z dele é 17. Então, vamos buscar lá na tabela periódica o elemento de Z17. O elemento de Z17 é o cloro. Ok, pessoal? Então, achamos aí o nosso elemento misterioso, o cloro. Ok? Pessoal, ainda na página 104, o exercício de número 4. Aqui o exercício aqui. Pronto. Ele pergunta o seguinte, ele pede, né? A questão pede: qual é o número atômico de um elemento pertencente ao grupo 1, quarto período? Então, pessoal, letra A. Isso aí lá na tabela. Grupo 1, quarto período, potássio. Tem o Z de número 19. Z19. Se ele é do quarto período, ele vai até a camada de número 4. E a camada de número 4 é a camada N. Então, vamos lá. A camada K, 2 elétrons. Vou botar aqui do lado. Aqui. Camada K, 2 elétrons, 1 elétron. Vamos ver se vai dar 19. Então, 8 com 2, 10. 10 com 8, 18 e 1, 19. Então, de fato, essa é a distribuição do potássio. Z19, ó, grupo 1, quarto período, 1, 2, 3, 4, 4 camadas, quarto período, e o grupo 1, que ele só tem um elétron na camada mais externa. Grupo 1 é família 1A. Letra B. Na letra B, grupo 17, segundo período. Então, o grupo 17 a gente já até fez aqui, ó. Só que é segundo período. Grupo 17, segundo período, o elemento é o flúor. Ok? Vamos fazer a distribuição dele? Então, camada K é 2, são 2 elétrons. A camada L, 8. A camada N, 7 elétrons. Ok? Então, o flúor, grupo 17, segundo período. Tá? A última questão, a última letra é a C, que é grupo 18, quarto período. Pessoal, não vou fazer distribuição, faça aí vocês. Grupo 18, família 8A, quarto período. É o criptônio, pessoal. Criptônio tem o Z de 36.
ok? Faça uma distribuição aí do criptônio. O flúor, qual o Z dele? 7, 1, 2, Z igual 9, ok? Então, tá aí a resolução da questão número 4. Pessoal, página 109, exercício de número 1, aquele aqui. Tá. O exercício diz o seguinte: para responder as questões do item A e B, considere o seguinte. O potássio é um elemento que exerce um importante papel. O exercício está pedindo para você consultar também a tabela periódica, tá bom? O potássio é um elemento que exerce um importante papel em nosso organismo, regulando, por exemplo, os batimentos cardíacos. A. Qual é o número de prótons e de elétrons de um átomo de potássio? B. Em nosso organismo, o potássio se encontra na forma de íons potássio de carga mais 1. Qual é o número de prótons e elétrons do potássio? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, a letra A, a questão pede o número de prótons e elétrons do potássio no estado fundamental. Então, o Z dele é 19. Só olhar lá na tabela, o Z do potássio é 19. Ele é da família 1A do quarto período. Se o Z é 19, Z é igual a P, que é igual a E. Então, se Z é 19, P é 19 e E é 19. Então, P é 19 e o número de elétrons também é 19. Ok? A questão B, ele pede que qual é o número de prótons e elétrons do potássio mais 1. Então, pessoal, o K+, ok? Então, se ele é mais, significa que ele tem um próton a mais que elétron. Se ele tem um próton a mais, então ele perdeu o elétron. Então, o próton continua 19 e elétron, ele perdeu 1, então ele tem 18 elétrons, ok? Pessoal, ainda na página 109, página 109, exercício de 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O exercício de número 2. O exercício de número 2, ele diz o seguinte. O argônio é um gás que, por não ser reativo, é usado quando se necessita de uma atmosfera que elimina o risco de incêndio. É o caso de seu emprego em soldados de metais a altas temperaturas, quando há risco de explosão. Qual é o número de prótons e de elétrons do argônio, pessoal? Só olhar lá na tabela periódica, pessoal. O argônio, o Z dele é 18. Ele tem número de prótons 18, porque Z é igual a P, e número de elétrons também 18, que Z é igual a P, que é igual a E. Ele pertence ao terceiro período e é a família 8A. 8A. Família dos gases nobres, ok? Questão de número 3. Diz o seguinte. O cloro é um elemento que está presente em fluidos do nosso organismo na forma de íons Cl-, atuando, por exemplo, na transmissão de impulsos nervosos. Qual é o número de prótons e de elétrons do Cl-? Cl-. Então, o cloro,
o Z dele é 17. Se o Z é 17 e P igual a Z, P é 17. Mas o número de elétrons, pessoal, se ele é um ânion, significa que ele está carregado negativamente. Então, se o Z dele é 17, significa que ele tinha o número de elétrons 17, mas ele recebeu um elétron a mais. Então, ele passa a ter 18. Então, o íon cloro, o ânion do cloro, menos 1, é 18, ok? Questão de número 4. Considere as espécies potássio e potássio mais 1. Qual tem maior raio atômico e por quê? Primeira coisa a se fazer com essa questão é a gente fazer um comparativo de elétrons entre o potássio no seu estado natural e o íon potássio K+. Então, o potássio, no seu estado natural, ele possui 19 elétrons e 19 prótons. E o potássio, o cátion do potássio, ele vai ter 18 elétrons e 19 prótons. Quanto maior é a carga nuclear, maior é a atração dos elétrons pelo núcleo. Então, quanto mais elétrons, maior é a atração que ele tem no núcleo. Então, isso vai resultar em um raio atômico menor. Quanto maior a carga nuclear, maior a atração, maior será a atração dos elétrons pelo núcleo. Resultando em um raio atômico menor, ok? Sendo assim, o potássio neutro possui maior raio, ok? Em relação ao íon potássio, tá? Pois possui mais elétrons. Ok, pessoal? Então tá aí bem explicadinho a questão. Questão de número 5, ela vai falar o seguinte: considere as espécies íon potássio, argônio e íon cloro, Cl-. Qual tem maior raio atômico e por quê? Bem, a ideia é a mesma que a questão anterior. Vamos só analisar os elétrons, ok? Comportamento dos elétrons de cada prótons e elétrons de cada elemento citado. Então vamos lá. Nós temos o íon potássio, cátion do potássio, o argônio no estado neutro e o ânion do cloro. Então,
O potássio, a gente já viu que o número de prótons é 19, mas o número de elétrons, se ele é um potássio, se ele tem uma carga positiva, significa que ele perdeu elétrons. Então, ele tem 18 elétrons. O argônio, ele tem 18 prótons, também 18 elétrons. Okay? Que ele está no estado natural, no estado neutro, e P no estado neutro de um elemento, P igual a A. E o íon do cloro, o número de prótons do cloro é 17. E o número de elétrons do cloro, se ele está carregado negativamente, significa que ele recebeu um elétron. Então, ele tem 18. Vamos analisar agora entre os três quem tem maior carga nuclear. Porque quem tiver maior carga nuclear, esse vai ter menor raio atômico. Então, vamos analisar a carga nuclear. Por quê? Porque quem tiver a menor carga nuclear vai ter um raio atômico grande. E quem tiver uma maior carga nuclear vai ter um raio atômico pequeno. Então, olhando entre os três aqui, quem tem menor carga nuclear é o cloro. E se o cloro tem menor carga nuclear, ele vai ter o maior raio atômico. Então, o cloro, o ânion do cloro, ele possui carga nuclear menor. Portanto, é o de maior raio atômico. Ok? Então, tá aí a resposta. Pessoal, página 114, exercícios de 2, 3. 2 e 3. Então, vamos lá. O exercício de número 2, ele diz o seguinte. O selênio é um elemento químico essencial ao funcionamento do organismo. E suas principais fontes são o trigo, as nozes e os peixes. Nesses alimentos, o selênio está presente em sua forma aniônica, Se-2. Existem na natureza átomos de outros elementos químicos com a mesma distribuição eletrônica desse ânion. O símbolo químico de um átomo que possui a mesma distribuição eletrônica desse ânion está indicado em... Pessoal, essa questão a gente precisa consultar a tabela periódica. Mas toda prova, se você for olhar todo caderno de prova, tem lá a tabela periódica lá no início e no final, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é achar o Z do selênio. Então, você vai lá na tabela que tem na sua prova e procura o selênio. O selênio, ele é da tabela do grupo 6A e ele está no quarto período. O Z dele é 34. Se ele é um ânion menos 2, significa que ele recebeu 2 elétrons. Então, 34 mais elétrons vai ser 34 mais 2 igual a 36. Então, eu preciso procurar um elemento que o Z seja 36.
E aqui na tabela, no mesmo período, a gente tem o criptônio, que o criptônio é da família 8A e o Z dele é 36. A família 8A, quarto período. Ok? Então, é a alternativa A. Ok? Bem tranquilo essa questão. Questão de número 3. Sobre o processo de ionização de um átomo, de um átomo A, mostrado abaixo. Então, eu tenho o átomo, ele recebeu uma energia e ele teve essa transformação. São feitas as seguintes afirmativas. A energia de ionização aumenta à medida que o raio atômico diminui, sendo assim, é necessário uma quantidade de energia maior para remover elétrons de átomos menores. O cátion formado possui um raio maior que o raio do átomo pelo fato de que a perda do elétron deixar o átomo carregado mais positivamente e assim diminui a atração entre os elétrons resultantes e o núcleo, o que promove a expansão da nuvem eletrônica. A primeira energia de ionização é sempre a maior e, consequentemente, a remoção de elétrons sucessivos do mesmo átomo se torna mais fácil. A energia de ionização em átomos localizados no mesmo período da tabela periódica aumenta no mesmo sentido do aumento da carga nuclear. Estão corretas as afirmativas? Então, pessoal, primeiro vamos entender a questão da retirada de um elétron do elemento, como aconteceu aqui. Então, a cada retirada de um elétron, o raio atômico diminui, sendo assim necessário mais energia para gerar mais energia, sendo necessário assim, você ter mais energia para retirar um outro elétron do átomo. Então, a primeira energia de ionização, ela vai ser menor que a segunda vai ser menor que a terceira e a terceira menor que a quarta. Então, a quarta energia sempre vai ser maior que todas as demais. Então, isso tudo que eu falei se resume a isso aqui. Ó. Quanto menor raio atômico, maior energia de ionização. Ok? Se quanto menor raio atômico, maior energia de ionização, então isso aqui, essa afirmativa 1 é verdadeira. Ok, pessoal? A premissa número 2. O cátion formado possui um raio maior que o raio do átomo, pelo fato de que a perda de elétron deixa o átomo carregado mais positivamente, e assim diminui a atração entre os elétrons resultantes e o núcleo, o que promove a expansão da nuvem eletrônica. Não, pessoal. Cada cátion formado significa um raio menor. Cada elétron perdido significa que o átomo se fecha mais, ele diminui mais. Então, essa afirmativa 2 aqui, ela é falsa. Acontece exatamente o contrário. A 3. A primeira energia de ionização é sempre a maior e, consequentemente, a remoção de elétrons sucessivos do mesmo átomo se torna mais fácil. Não, pessoal. Quanto mais átomos, quanto mais elétrons for perdendo de um átomo, mais difícil vai ser a remoção daquele elétron. Então, removeu um elétron, para remover o segundo, você precisa de mais energia do que você usou primeiro. Para remover o terceiro, você precisa de mais energia do que a energia que você usou o segundo. E por aí vai. Então, essa 3 também, pessoal, ela é falsa. E a 4 diz o seguinte: a energia de ionização em átomos localizados no mesmo período da tabela periódica aumenta no mesmo sentido do aumento da carga nuclear. Sim, verdadeiro.
ok? Então, estão corretas 1 e 3? Não, a 3 é falsa. 2 e 4? 2 é falso. 2 e 3? 2 é falso. 1 e 4? 1 é verdadeira, 4 é verdadeira. Sim, 1 e 4. Alternativa D.